Fala pessoal, tudo bem? Outro podcast, a Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que pensa em vender ou comprar o seu imóvel. Aqui eu trago pessoas que vão fazer a diferença nas suas decisões. Sou o Silvio Scalia, o host do podcast. Seja muito bem-vindo e hoje, com uma presença ilustríssima, uma referência do mundo imobiliário na cidade de Uberlândia. Nós vamos saber da história dela. É muito legal, eu conheço um pouco, mas para que você entenda e saiba mais também. Ela tem 35 anos, é mãe da Maria, do Gabriel e da Alana, além de esposa do Ícaro. Administradora de empresa com MBA em gestão comercial. Ela possui mais de uma década de experiência no mercado imobiliário. Investidora, construtora, sócia da Polo Imobiliária, Polo Negócios Imobiliários, empresa líder e referência aqui em Uberlândia, em imóveis de médio e alto padrão. 13 anos de atuação no mercado a Polo tem, gente. Ela tem 5 anos de experiência na gestão comercial e 2 anos na administração financeira da empresa. Atualmente, como diretora de RH e marketing, ela alia sua visão estratégica do mercado com desenvolver pessoas e integrar esse desenvolvimento às estratégias de vendas, e ela é apaixonada pelo que faz. Emanuele, mais conhecida como Manu, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a vocês, a todos da Moeda. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa história e também aprender sempre aí com você, Silvinho. Ô, Manu, valeu demais, muito obrigado. Eu já entrevistei o Fernando, o Alessandro, estamos organizando com o Cadu, que vocês são os sócios da Polo. A Polo, eu tenho um carinho muito especial pela Polo, porque o meu projeto de corretor eu comecei lá e segui carreira solo, por todos os motivos, você já sabe. Mas eu tenho um carinho muito especial. Eu vejo a Polo como um grande diferencial no mundo, no setor imobiliário dentro de Uberlândia. E com toda certeza absoluta, Manu, tem seu dedo lá dentro. Tem seu detalhe lá dentro. Chega presente aqui, eu tenho certeza que tem um dedo feminino que eu sei, que eu tenho certeza que todas as empresas precisam. Parabéns por isso. Eu falei bem de você pro Fernando, pro Alessandro. Dá para entender o cuidado que eles têm. Nós, homens, não temos esse poder que você tem. Então, parabéns por isso. Muito obrigado pela sua presença. Suas primeiras palavras. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. A gente faz o que a gente gosta com muito carinho. E quando a gente faz com as pessoas que a gente gosta de se relacionar, já que o nosso negócio é praticamente 100% relacionamento, sim, isso acaba que a gente acaba querendo ter um fator uau ali, de surpreender, de agradar, de acariciar. Inclusive, eu aprendi isso com a minha mãe. Olha só, que legal. Minha mãe, ela consegue transformar uma simples organização da cama. Ela põe uns patinhos, uma florzinha. Massa. O café da manhã, ela, se for um bauru, ela coloca um ketchup ali em formato de olhinho e boquinha. Olha isso. Detalhes, no né? detalhe. E a gente sabe que faz toda a diferença. Demais. Mas é engraçado que lá na Polo, o que é cultura, né? A gente foi aprendendo e fazendo e vendo que faz diferença, né? Agrada as pessoas. Sim. E hoje já é cultura. O RH faz isso, o marketing faz isso, os gestores fazem isso. O Cadu é brilhante nisso, nos detalhes também. Então, a gente une forças e transforma um pouquinho aí de pequenos momentos em grandes lembranças. Show demais. Manu, eu começo com uma pergunta para todos aqui. Muita gente conhece. Vocês têm um grande nível de pessoas que trabalham com vocês, de corretores, de pessoas lá dentro, que eles conhecem vocês, a internet conhece, mas talvez aqui tenha algumas pessoas que não conheçam ainda. Então me fala, quem é Emanuele Fernanda, a mais conhecida Manu? Então, né, quem é a Manu? A Manu tem 35 anos, mãe da Maria, que tem 20 anos, o Gabriel com 15 anos e a rapinha do Tacho, que é a Alana com 2 aninhos. Nossa, então, cada fase, hein? Eu tenho filhos de toda idade. É bem desafiador. Desde a faculdade até o pensar em ir pro berçário, né? E sou apaixonada por ser mãe.
aprendo todos os dias com os meus filhos e, assim, não é pouco. Sou casada, muito realizada, inclusive com o meu amigo de infância da escola. Conheci meu marido na escola. E a gente teve... E por acaso também ele é corretor, né? Por acaso ele é corretor. Inclusive, quando nós nos reencontramos, que a gente não era casado, eu já estava na Apollo, eu indiquei ele para um parceiro nosso, na época, o Vinícius da G3, porque eu não queria, assim, proximidade, sabe? Muito contato. Só que ele foi em ascensão e os gestores da Apollo ficaram de olho e trouxeram ele para dentro. E era o sonho dele também se integrar ao time. E fluiu, e tem muito orgulho aí de trabalhar com ele, né? Faz parte do nosso clube da alta performance, vem se desenvolvendo bastante. Legal, quero saber disso aqui. Foi muito bacana. E sócia, né, do Fernando, do Cadu, do Alessandro, do Murilo, do Rafael, com muito orgulho. E apaixonada pelo que eu faço mesmo. Eu amo o trabalho. Engraçado, né? Mas eu amo trabalhar. Amo mesmo, assim... Sou muito presente na minha família, com os meus pais. Tento aproveitar o máximo possível com eles. Que vai passar, né? Tudo passa, né? Infelizmente. Então, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem com eles. Sou de muitas pessoas, de muitos relacionamentos, assim, gosto de gente, mas de poucos amigos, por incrível que pareça. Assim, preservo muito a minha vida pessoal. Mas gosto muito de gente, gosto de movimento, gosto dos extremos, nada de copo meio vazio, meio cheio, nem morno. Ou tem ou não tem. Exatamente. Legal. E apaixonada pela vida. Show demais. Ô Manu, assim, quando eu falo sobre a Apollo, desde quando eu estive lá, eu vi o seu carinho com todos. Eu tinha alguns dias lá, você passava do mesmo jeito que você me cumprimentava, você cumprimentava as outras pessoas. E eu vejo essa cultura vindo muito de você. Qual que é hoje, dentro da Apollo, a sua função específica? O que a Manu faz e o que ela mais gosta de fazer? Então, depois, assim, de tramitar muito por praticamente todos os departamentos da Apollo, nós vamos falar né? sobre... Atualmente eu faço direção de marketing. A gente percebeu uma necessidade, um olhar mais institucional para com o marketing, para a gente poder externalizar muito do que nós já fazemos. As pessoas ficavam curiosas. O que vocês estão fazendo? Como que vocês conseguem esse resultado? Como que é trabalhar na Apollo? Então, a gente começou a potencializar isso há mais de um ano, além de estratégias de vendas também, pegando um pouco da minha experiência comercial. Legal. E com um olhar muito para pessoas, nós estruturamos um RH que é quase impossível, né? Porque a gente contrata o nosso sócio, que é empreendedor, avalia o desempenho dele, ele tem uma maior parte da comissão e nós que fazemos a direção e o direcionamento ali para a estruturação dos negócios, dos objetivos. Então, contratar sócios é uma situação bem específica. É totalmente diferente, é um outro jogo, né? Uma outra empresa, né? Então, essas parcerias que nós construímos através do RH, das várias indicações que a gente tem, nós temos um departamento específico para isso, assim como toda a estruturação de onboard, de desenvolvimento, acompanhamento de performance, plano de vida, não só de carreira. Boa. Então, eu tenho muito esse olhar com pessoas do endomarketing. A gente consegue atuar tanto... Foi uma forma, na verdade, de fazer as coisas que eu mais gosto, né? É isso. Pessoas e estratégia de vendas. Legal. Apesar de serem dois extremos, porque geralmente marketing tá com vendas, o RH tá com departamento pessoal. Aí eu fui para os dois extremos, né, nesse momento, mas vou te confessar, eu sou apaixonada pelo comercial. Fui 5 anos gestora comercial e eu adoro estar na rua. Amo mesmo. E assim eu me realizo. Vou para os parceiros, tô com o time nos eventos, nas ações. E assim, a liberdade, né, é muito bom, porque a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa. Show. Manu, eu já escutei sua história, mas eu queria saber da Manu. O que hoje, 35 anos, sócia da Apollo, trabalha internamente com o RH, que para mim é uma das posições mais difíceis de uma empresa. A gente gosta de gente, eu gosto de gente também, mas a gente sabe o grau de dificuldade que tem, né? Nesse caso, igual você falou, você contrata sócio. Não é simplesmente contratar sócio, pelo que eu entendo. Você tem que explicar para ele o porquê.
e o porquê que ele é sócio. Tem os prós e os contras de diferente empresa, mas nessa pegada, hoje bem sucedida naquilo que você faz, mas o que a Manu fazia antes? O Fernando contou um pouco, mas eu quero trazer. A Manu com 24 anos de idade, o que a Manu estava fazendo da vida até antes de chegar no mundo imobiliário? Então, com 24 anos de idade, eu já estava na Apollo. Eu falei pro Fernando, vocês me contrataram eu como jovem aprendiz aqui quase. Tá. Então, são 13 anos, 13 anos com a Apollo. 13 anos de Polo. E que eu estou na Apollo tem 11 anos. Só que... Boa, eu quero saber esse passo antes da Apollo. O que a Manu fazia antes? Eu, como filha de vendedor, meu pai era representante comercial. Daqui de Uberlândia. Daqui de Sua Uberlândia, família é daqui. Sim. Comecei a vender, eu até já fiz essa pergunta para minha mãe, porque eu fui tentar recapitular, eu não me lembrava quando eu tinha feito a minha primeira experiência com vendas, né? E ela falou assim, você fez a primeira venda com 8 anos de idade. Que massa, Eu fiz um cinto de miçanga, aí a vizinha achou bonito, eu falei, pode levar, eu vou te vender. Fiz as contas do que eu gastei, e ela falou, não, mas eu não tô com dinheiro aqui. Eu falei, depois eu vou lá e pego o cheque. Então, foi minha primeira venda. Que massa! E sempre muito independente, assim, gostava muito de gente, onde tinha um palco, onde tinha gente, onde meu pai ia muito pro escritório passar os pedidos, eu gostava de ir fingindo que eu estava trabalhando com ele. Que massa! E gostava muito, né? Gosto ainda muito de estudar. Então, eu comecei a entender um pouquinho mais, assim, que a gente consegue se remunerar se relacionando. Sim. E aí, eu comecei vendendo bombom na escola. Olha. Depois, e eu fazia os bombons e vendia. Certo. Fui sacoleira também. Nessa época, eu tive um recurso financeiro, assim, na época eram uns R$500. Comprava e vendia. Que eu tinha guardado, comprei das minhas irmãs, que trabalhavam em Goiânia, numa atacadista de roupa. Sim. Na Bernardo Saião mesmo. Vi que minhas amigas gostavam e falei, pode ser sua também. Aí comecei a vender. E nesse processo de vender roupa, de ser sacoleira, né? De porta a porta mesmo. Sim. Na época não tinha nem cartão, assim, né? Rápido de crédito e tudo. Era tudo na promissória mesmo. Na boletinha. Aí a gente começou a ter muito cliente. Eu sempre fui muito competitiva também. E eu lembro que eu tenho uma amiga que ela trabalhava numa loja no shopping. E aí ela me falava, olha, a gente vendeu tanto esse mês. Eu falava, tem que vender mais que essa loja. Então eu sempre tive metas. Sim. E eu sozinha não, porque eu tinha muita ajuda dos meus pais, né? Porque muito jovem, isso eu tinha 15 anos. Eu era sacoleira e vendia tanto quanto uma loja de shopping. Olha que massa, mano. Só que as relações sempre contribuíram muito para exponencializar o negócio. Sim. Eu tive a sorte de aprender isso muito rápido. Porque as minhas clientes começaram a revender as coisas. Olha. Porque aí o que eu fazia? Gerava crédito para elas comprarem mais. Então as vendas exponencializaram muito, assim. A gente vendia quase 400 peças de roupa. Caramba! Então eu ficava nas vendas, na seleção das peças. Meu pai meio que no faturamento, pagando boleto e tal. E minha mãe me ajudava na cobrança. Isso tudo de ônibus, tá? Olha só. Aqui em Uberlândia mesmo. Aqui em Uberlândia mesmo. Pegava de Goiânia e trazia pra cá. E aí, antes disso, Silvinho, com 12 anos eu tive uma experiência como prefeita mirim de Uberlândia. É até engraçado. É mesmo? Que massa, cara. Então eu já me envolvi um pouquinho assim com... Na política. Com gestão, né? Gestão. Então, observei, tive a oportunidade de sentar muito junto com o Sr. Virgílio Galassi, com o Adelmo Leão, na época ele era deputado lá em Brasília, o Fernando Henrique, fui em vários eventos. Então, eu peguei um pouquinho de toda essa experiência que eu tive na infância e na adolescência e eu consegui construir isso para o que eu faço hoje, assim. Foi uma crescente, não foram várias mudanças, sabe? Então, já fui sacoleira de roupa, bolsa, acessório, vendi bombom. Já trabalhei em call center, porque foi uma estratégia que eu organizei para potencializar as vendas, inclusive. Aprender. Porque eu ia onde tinha gente. Então, eu lembro que minha tia tinha um estacionamento. Entendi. Potencializar a venda das roupas. Era 6 horas só. Que massa. Então, tinha um monte de gente lá. Eu ia para vender as roupas e acabava ganhando salário. Porque eu vendia bem também, na época, o plano 35 da Claro. Aí minha tia tinha um estacionamento em frente à Justiça do Trabalho, que era cheio de advogadas, chiques, elegantes. Fazia plantão lá também. Na Unimed, eu tinha uma outra cliente que falava, você não pode abrir as portas lá na hora do lanche? E vendia muito, assim. Que massa. Então, eu sempre fui
muito proativa de fazer essas vendas externas, né? E depois eu tive uma passagem em Goiânia, fui para Goiânia e tudo. Apesar de não ter gostado muito da experiência, graças a Deus voltei depois de 4 anos. E aí... Goiânia, você foi pra venda também? Eu me casei, né? E eu casei, foi bacana, assim, a experiência. Sim. Tá. Eu morei numa cidade que eu não gostava, né? E meus pais ficaram aqui, toda a minha história, esse ritmo de trabalho, de estudo. Sim. Enfim, foi assim, uma mudança muito drástica para mim naquela idade. E como eu já tinha a Maria Fernanda, porque eu tive ela com 15 anos. Então, foi tudo muito rápido, né? Muito drástico. Você teve que crescer rápido. Exatamente. E aí eu senti falta de Uberlândia e voltei pra cá com a Maria. Tive o Gabriel também, que, assim, eu realizei esse sonho de maternidade muito jovem, mas, consequentemente, vieram as responsabilidades, Poxa né? vida. Então, nunca parei de trabalhar. Quando eu voltei para Uberlândia, eu fui trabalhar numa empresa que chama Wise, que é uma empresa de consultoria. E entre vários clientes que a gente tinha lá, Saga, escola de beleza, construtora, concessionárias, enfim. Era uma pluralidade muito grande de negócios. Sim, várias vertentes, várias... E eu queria trabalhar, porque eu queria voltar para Uberlândia de qualquer jeito, né? E explorando um pouco das minhas habilidades e competências aí, eu me instalei na Wise, tive essa oportunidade e, por sorte, o meu diretor era um professor de administração. Legal. Muito exigente. E eu aprendi, assim, muito mesmo. Foram 4 anos de pleno aprendizado. Sou muito grata ao Carlos e a doutora Milena, né? Que fizeram, assim, uma transformação mesmo na minha visão empreendedora, profissional. Mas eu queria mais depois desses 4 anos, né? E a Apollo era uma dos nossos clientes. Era uma cliente sua. Exatamente. Fernando contou mais ou menos, mas eu quero saber de você. E aí eu fui atender a Apollo. Num período, o Carlos estava para a Europa e falou assim, olha, nós temos um grande cliente, até então eu não tinha te dado acesso a eles. E eu acho que o negócio lá tá precisando de ser mais assistido. E eu resolvi ficar mais uns 10 dias, eu vou precisar que você se aproxime. Eu falei, tá bom, né? Vamos falar. Vendas eu sei falar, vamos desenvolver, né? Ter continuidade com o projeto. E aí, minha porta de entrada, assim, foi o Cadu. O Cadu foi numa sala, tipo essa, mais escura que nós tínhamos lá no Wise. E o Cadu, assim, na hora que eu vi ele, eu falei... Eu chorei no cara. Sabe aquela pessoa astral, dinâmica? Que a energia parei, assim, você fala... Nossa, que show! E aí, eu comecei a dar muito foco, assim, né? Pra Apollo. E até então, zero imobiliário. Nessa consultoria em específico, já era mais a minha área, a parte de recursos humanos, né? As contratações, revisão de toda essa parte de pessoas. A Apollo tinha contratado a Wise, você estava aqui prestando serviço para a Apollo. Isso. A Apollo também tinha um projeto de call center lá, que era uma das estratégias de vendas, que eu também era responsável. E também a parte financeira. E aí eu olhando, né, assim, que a gente tem acesso aos números, eu falei, poxa, esse pessoal ganha dinheiro. Você olha lá e nossa, aquele vendedor começou ontem, já tá ganhando dinheiro. E nessa época eu não sabia. Eu sabia o que era comissão, mas intermediação zero, né? Você ganhava, mas não ganhava tanto quanto um cara que tinha feito uma venda boa. Aí eu falei, que legal. E fiquei com isso na cabeça. E aí, resolvi, né? Depois de 4 anos, vi que tinha um teto já de remuneração nessa oportunidade. Até pelo tamanho também da empresa. Enfim, vários negócios dessa empresa também, de objetivos. Vi que eu poderia ganhar mais. E ter outras oportunidades também. Com o coração partido, né? A gente acabou encerrando esse contrato. Foi uma ótima experiência. E quando eu voltei para o mercado de trabalho, porque eu falei assim, vou esperar uns 3 meses, 4 meses, porque lá eu trabalhava assim, muito. Eu aprendi muito, mas eu entregava muito mesmo de tempo de mim. E aí eu falei, em 4 anos eu nunca tinha tido férias, não tinha parado, assim, muito intenso mesmo. Falei, vou ficar 4 meses aqui esperando, né? Vou pensar o que eu vou fazer agora. Por quê? Quando a gente tem muito acesso à informação, a gente fica meio confuso. Porque eu tinha tido propostas de alguns clientes e tal. Falei, e agora, né? E aí eu me programei para ficar off aí entre 4 e 6 meses.
3 a 4 meses. Pra dar uma esparecida. E aí eu soube de uma oportunidade na Apollo. Eu falei, poxa, que legal, porque quando eu me despedi dos clientes, eu mandei um e-mail para cada um e agradeci. E no da Apollo, aí eu copiei e colei a verdade para quase todos igual. Mas no da Apollo eu tive um cuidado e coloquei. Espero, pro Fernando e pro Cadu, né, que até então eram sócios. Só os dois. Espero que na minha próxima oportunidade de trabalho eu encontre pessoas tão parceiras como vocês. E assim, pra grata sorte, né, quando surgiu essa oportunidade, o Fernando e o Cadu me chamaram, eu falei, olha, Deus é muito bom o tempo todo mesmo, né? Não é que ele me trouxe até pessoas tão boas quanto eles, inclusive são eles. E aí foi super interessante, Silvinho. Eles, né, com todo o protocolo de credibilidade, acionaram meu ex-diretor para ver se estava tudo certo. Sim. E ele concordou, enfim, a gente, né, foi quase uma transação aí de futebol. Brincadeiras à parte, sim, é porque tem lógico. Essa questão contratual, sabe? Poxa, você tá saindo... Você conheceu a Apollo através deles. Exatamente. Isso é ética, né? Ética. E aí foi a primeira lição, assim, que eu tive com a Apollo. E comecei em final de 2013 para 2014. Então, mas aí a pergunta do imobiliário. Você conhecia o imobiliário só através da Apollo, mas nunca tinha feito nada? Nada. Então, se eu tiver certo, você me fala. O que te brilhou os olhos, o seu sentimento a princípio, você ia fazer o que você já fazia, né? No seu pensamento. Mas talvez você ia ganhar muito mais. Com certeza. Essa foi a pegada. Com certeza. E assim, o que eu conhecia do mercado imobiliário, né? Porque a gente estava lançando o Rossi Mais. A Apollo estava lançando o Rossi Mais e eu me aproximei. Falei, gente, por que não tá vendendo esse negócio, né? Porque parece tão fácil, um produto tão bonito. E aí comecei a me interessar, mesmo até a consultoria. Eu fui lá, fiz uma visita. Legal. Aí o bichinho pegou, né, do mercado. E aí, nessa oportunidade na Apollo, na verdade, era administrativa. Aí o Fernando falou assim, não, administrativo não, vai pro comercial. Eu falei, mas eu nunca fui corretora, eu não tenho Cresce. E aí? Ele falou, não, pode ficar, eu preciso de um coordenador de vendas, que potencialize as vendas. Na época, ele me sugeriu a El Global, a Realiza... E também, né, eu tive acesso ao Marquinho na época. Aí eu falei, não, então vou coordenar esses dois Marco produtos. Melo, isso. Ares. Mas não existia Ares ainda, não? Não, o Marquinho era da Realiza. Ah, tá, legal. E aí, a gente foi se envolvendo e eu fiquei mesmo no comercial. E aí, foi você ótimo. começou no comercial já como gestora ou pela experiência que você tinha de bagagem, de gestão? Ou você foi pra corretagem também? Não, eu comecei como coordenadora. Qual que era o objetivo dessa coordenação? E eu acredito muito nessa função, inclusive. É potencializar as vendas daquele produto em específico que é estratégico para a empresa e para aquela parceria. Quando você fala produto de uma construtora. Isso. Legal. Então, é como se você estivesse em campanha ali, 24 horas dentro da empresa, né? Com foco. Exatamente. Então, eu falava muito dos produtos que eu já estava coordenando, fazia os treinamentos, ajudava nos atendimentos, trabalhava muito, assim, a minha responsabilidade era só aquele funil. Então, legal. Eu trabalhava muito com esses corretores, esses produtos em específico. Só que essa experiência foi um pouco mais de um mês. Nessa época, como eu aprendi muito rápido, gostei, emergi, comecei a olhar o restante do mercado. E aí, na época, um gestor da Apollo, essa época a Apollo tinha um pouco mais de 15 corretores, posso estar enganada, mas é algo nesse sentido. Ele me chamou, Manu, você já pegou muito rápido? Vamos trabalhar junto? Eu tenho 15. Se você vier, a gente pode ter 30. E você me ajuda em uma parte e eu te ajudo também. Show. Vamos, né, fortalecer. Só que aí aconteceu que deu muito resultado. A gente contratou o Alessandro na época. Legal. Trouxe muita gente boa. Vocês me contaram aquela história massa. Mas em Só off. que o fit cultural dele não era muito parecido com o meu, inclusive com a Apollo. E aí eu comecei... Desse coordenador. Desse gestor. E eu comecei a afastar um pouquinho, né? Porque eu até consultei o meu ex-diretor. Eu falei assim, olha... Eu vi o gestor, que inclusive é a pessoa que está me ensinando quase tudo, fazendo algumas coisas que eu não concordo. Legal. Se é certo ou errado, né? Aí vai da cabeça de cada um. Tem o seu caráter, né? O que eu faço? Porque eu sou novata.
E o cara que me deu a oportunidade. Então, eu fiquei assim, numa encruzilhada, sabe? Entendo. E ele me deu um conselho muito bom. Falou, olha, se você se aproximar e se mantiver, mesmo que você não coloque o dedo, você é cúmplice. Minha sugestão, como ele é estratégico para o negócio, aos poucos o Fernando é muito inteligente, ele vai observar, vai ver. Mas se afasta disso. Aí eu cheguei no Fernando, no Cadu, falei, olha, eu aprendi, eu tô gostando do movimento, mas eu quero ter uma equipe só minha. É possível? Eles falaram, claro, é possível. E assim, foi muita coragem, né? Porque eu nunca tinha sido corretora. Pouca experiência. Mas aí, com muita dedicação, deu muito certo. Naturalmente, as coisas se ajeitaram, né? Enfim, se organizaram para o melhor, tanto para esse gestor, que eu respeito muito, apesar de não ter o mesmo fit cultural, quanto para a Apollo, quanto para mim. E a gente potencializou o resultado até o momento que também ele teve uma outra oportunidade também. E nesse momento eu abracei todo o time, praticamente. Então eram, nessa época, em torno de 20 pessoas. Legal. E aí volta aquela questão. E agora, né? Tem gente com muito mais experiência. Então eu tinha que pedalar mais rápido ainda. Mas você já trazia, por tudo que eu escutei, um comportamento diferente de outras pessoas, que é, cara, você falou, eu gosto de estudar, tava na gestão, aprendi, então se eu fizer tudo que eu fiz de lá em relação ao comportamento aqui, pode dar certo, e acabou que deu certo, né? Então você sempre foi pro campo, mas não como corretora, já pegou a base de gestão, que eu vou falar com você, é muito mais difícil. Com certeza, sim. Mas é muito mais difícil. Eu vejo alguns corretores falando, tal. Cara, você não consegue. A sua função é muito mais fácil. Falo isso porque eu tive 11 anos de indústria farmacêutica e tive equipe por 8 anos. 25 autônomos em Minas Gerais inteiro. Depois que eu saí, eu falei assim, meu Deus, que perrengue, que cada coisa que tem que fazer, né? Então, legal demais. Aí, da coordenação, como que surgiu a mudança de coordenação para sócia? Como que foi internamente? Quanto tempo que levou? Como que foi o seu sentimento em relação a isso? De tipo, porque eu imagino assim, ó, comecei aqui, tô crescendo. Cara, sentimento de felicidade, eu imagino, mas como que foi esse sentimento assim de, opa, hoje eu sou um pilar da Apollo junto com os fundadores? É uma grande, eu sempre vi como uma grande responsabilidade, mas como uma grande oportunidade também exige muita dedicação. Sim. Então, eu sempre procurei me dedicar 1000% para poder honrar as oportunidades que Deus nos permite ter. Sim. E as pessoas também que estão à volta, né? Eu acredito assim, Silvio, que o mercado imobiliário, vou falar, um time de vendas, sim, é igual um time de vôlei. Você não consegue jogar sozinho, na minha opinião. E respeito muito os profissionais autônomos. Eu concordo muito com isso, e eu uso uma outra analogia com o time de futebol, que é a mesma coisa. Exatamente. Porque até o autônomo, ele tem outras parcerias que são importantes para viabilizar o negócio que o cliente precisa. Sim. Então, em uma equipe, o trabalho do corretor, ele é muito... É um esforço muito grande também para chegar até aquela parte ali que, às vezes, o gestor entra para dar sequência no negócio, né? Sim. Então, é como se ficasse um levantando a bola, o outro cortando, o outro sacando. Então, exato, eu acredito muito nessa união, né? E respondendo a sua pergunta, foi uma responsabilidade muito grande mesmo, porque quando eu fui para o mercado imobiliário, o meu pai falou assim... Mas você vai ser igual eu, viver de comissão, isso é ruim demais, você não tem dia para receber, nem o valor. E seu pai não era do imobiliário? Não. Mas dependia de venda, de comissão, entendi. E aí, o que aconteceu? Eu tive, nesse período que eu estava namorando a Apollo, alguns convites, e um deles era da Paz Universal. Olha! Que é uma grande empresa. Sim. E aí o meu pai falou assim, olha só, naquela época, né, era uma remuneração de 4 mil e tal. Ele falou assim, olha só que grande oportunidade, é fixo, é CLT, carteira assinada. É isso que você tem que fazer. Eu falei, não, pai, eu sou tão vida, assim. Eu respeito, mas não tem tesão em trabalhar com plano funerário, não. Era para gerenciar uma equipe de vendas lá.
E aí eu falei, vou para o risco, né? Então teve esse ato de coragem que hoje eu percebo assim, o tanto, e a gente tem muito respeito por essa transição de carreira. Sim. De todo mundo que sai de outros mercados para ser corretor. Sim. Né? E a gente sabe o quanto que isso é importante fazer de uma forma leve, com Sim. acompanhamento, estrutura. Então, hoje a gente tenta o máximo possível criar essa segurança, mesmo que não seja financeira, mas o processo, para que as pessoas façam essas escolhas, né? Sim. Mas sem tanto sofrimento. Sem doer tanto, né? Sem ter risco, a gente tem em tudo, né? Mas em tudo. tentar apaziguar esse risco, né? E aí, eu criei uma metodologia de trabalho, porque aí minha equipe de 20 passou para 25, aí um amigo queria trazer o amigo, o outro queria trazer o irmão, e aí aquele negócio, no final tinha 37 corretores. Nossa, com você só. Era. E a dia gente... inteiro. E assim, na hora que eu falava, eu vou descansar esse domingo. Não tem jeito. Aí o corretor mandava, chefe, tô no plantão, olha... Aí eu falava, gente, não tem como não atender, não responder. Não tem jeito. Esse porque mundo nosso não tem jeito. É uma questão de respeito pelo trabalho do cara. E aí, como que tá? Aí ele, nossa, eu atendi o cliente. Tô indo aí pra gente poder fechar esse negócio. Aí era assim, 24 horas. E muito gostoso. Assim, Sim. É muito desgastante, mas é muito prazeroso, né? E eu sempre me dediquei mesmo. A minha metodologia era, ensinava muito, preparava muito, estruturava as estratégias, mas sempre deixei muito com que as pessoas mostrassem o que elas querem. Então, uma coisa que eu até dou uma dica para os nossos ouvintes hoje, que são os gestores, não tenham medo de agradecer alguém que não esteja atendendo a si mesmo. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que se atender. Então, nós vamos fazer uma parceria. Sim. E o objetivo é fazer negócio para que você realize esse objetivo, para que você seja a solução na vida dos seus clientes. Nós fizemos o processo. E se por algum motivo você não conseguiu, não se organizou, não se integrou, porque é normal, a gente também não se integra a todas as empresas, a todos os mercados, Sim. né? Não tá fluindo, não deixa aquele negócio... Exato. Passar demais, sabe? Sim. E eu tive certeza disso quando um dia um corretor, que eu gosto muito, inclusive, ele falou assim, Manu, eu tive que agradecer ele por falta de performance. Ele era muito próximo de nós, a diretoria. E depois de um ano, assim, eu encontrei ele e falou assim, Manu, você me deu o meu maior presente. Eu falei, eu? Eu pensei, ai meu Deus, o que eu dei pra ele, né? Fiquei pensando, foi presente? O que era? A gente nem vendia, pensei. Ele falou assim... Você me agradeceu, porque eu gostava tanto do ambiente, eu gostava tanto de trabalhar com vocês, e eu acreditava que ia fluir, mas você trouxe para mim que o meu papel não era na ponta. E hoje ele é um grande coordenador de vendas. Que legal. Só que ele falou, eu não teria tido coragem de sair. De fazer. Só que às vezes, por falta desse feeling e medo, às vezes, que a gente tem de ferir o próximo, Sim. A gente vai postergando essas situações. Aí é onde a pessoa sai, só que naquele copo transbordando, né? Então... Já desgastado, desgasta com o mercado, acha que é o mercado. Eu compartilho total com isso, porque... acima de tudo, tem que ter verdade, né? Com certeza. A verdade tem que estar. Cara, não tá dando certo. Obrigado, parabéns. Talvez não é isso. Isso, claro. A gente tem um método lá de olhar indicadores, reestruturar a rota. Se precisar mudar de equipe, fazemos um acompanhamento, mas é importante. E aí, com essa ascensão das vendas, eu encerrei meu ciclo aí no comercial. Encerrei não, né? Dei uma pausa, porque a gente nunca sai, graças a Deus. No lançamento do Terras Alfa. Então, nós fizemos seu último lançamento. Foi sua última frente. De gestão, né? De gestão. Frente. Então, a gente fez tanto de corretor. Você já estava mais que 37? Não, aí foi o máximo. Da minha equipe tinham 37. Tá. Era todo. Sim. E aí Existiam outras equipes? Tinha uma equipe menor de revenda, de terceiro, que era com o Cadu. Ah, tá. E aí a gente fez o lançamento incrível do Terras Alfa, inclusive com o Marquinho. E nós vendemos mais de 100 lotes nesse lançamento. Que legal. E aí foi onde eu aprendi a segunda coisa também. A gente tem que trabalhar com quem a gente pode contar.
E nessa metodologia, nós fizemos alguns grupos, sabe? E eu percebi que um grupo não teve tanta adesão. Mas eu observei que um traço que era recorrente é que com aquelas pessoas não era falta de perfil, de especialidade, falta de treinamento ou de estratégia, mas é que com aquelas pessoas a gente não podia contar. Olha que massa. Então, a gente tem que observar muito se a gente pode contar com a pessoa. Exato. Porque a gente também a gente está à disposição dela o tempo todo, mas a gente também precisa saber troca, se a gente consegue, né, jogar esse jogo de vôlei gostoso aí e produtivo. Então, a gente fez muito resultado terras, nós ganhamos 5 carros. Olha que Eu ganhei massa. como gestora campeã, um carro, nossos 4 corretores e a Apollo também. Que legal. E aí foi uma ascensão assim, né? Depois de muitos lançamentos que a gente tinha feito, muito trabalho envolvido com toda a estrutura da Apollo. Aí foi o Fernando chegou e falou, Manu, acho que a gente precisa potencializar esse resultado. Não sei como que a gente vai fazer. Melhorar a nossa participação em conjunto. Porque ficava muito desgastante, muita gente, né? A gente percebia que poderia aproveitar mais esses profissionais. Sim. E em outra frente, eles observaram também que o Alessandro, como corretor, ele fazia um grande resultado. Estava despontado. E aí eles chegaram e falaram pra gente, né, sobre a possibilidade de exponencializar a Apollo, o que a gente achava, e nos fez o convite para ser sócio. Legal. Vocês dois juntos. Fiquei tão lisonjeada que eu falei assim, é brincadeira, né? Eu sempre achei bonito o Fernando falando, sócio. Falei, obrigada. E fui embora. E fui vender. Nem preocupei, né? Aí depois eles voltaram com o assunto. Eu falei, olha, era verdade, gente. É mesmo. Aí a gente deu sequência. Aí, nessa passagem de gestora comercial, depois desse ponto, a Manu serviu a Apollo de que forma? Aí essa transição foi até, assim, muito engraçado, né? E assim, eu sempre fui muito próxima das pessoas que eu trabalho. Eu gosto de conhecer a mãe da pessoa, como que é a história. Faz todo sentido, né? Eu passo mais tempo com eles do que com a minha família, né? Exatamente. Então, dá para dar uma selecionada, né? Através certeza. disso. E a gente sempre teve muito esse profissionalismo potencializado com um forte relacionamento, né? Sim. Entre o time mesmo. E aí, nós fomos para uma viagem para o sul, depois desse lançamento do Terras Alpha, a gente esgotado. Aí a gente estava num carro, né? E aí os meus principais, assim, os corretores que mais vendiam, que eram mais próximos, a gente estava nessa viagem. Falei, gente, fala uma coisa pra vocês, nós vamos precisar mudar algumas coisas. E eu conto com vocês. Porque sempre essa metodologia de treinamento e de delegar funcionou muito. Tanto que cada um já abraçava mais ou menos uma especialidade, sabe? E aí eu falei pra eles, eu preciso mais ainda de vocês. Que vocês contribuam com o que vocês aprenderam e continuem, né, performando. A ideia é cada um ficar com a Zona Sul, o Alessandro... outro ficar com a Zona Leste, outro ficar com Granja Marileusa. E o Murilo, inclusive, que é nosso diretor hoje de revenda. E você, Murilo, vende tudo? Você fica com o resto aí tudo. Só o resto. Você não gosta de lançamento, gosta daqueles lugares, assim, não tem um rumo específico. O que vocês acham? Só que a gente estava dentro de um carro, numa serra, né? Falou, ai, chefe, nós estamos aqui, não tem nem jeito de pular. Nós estamos com você. E eu tinha uma remuneração, a estratégia foi pegar a minha remuneração, dividir com eles, e eles foram coordenadores por 6 meses. Nessas regiões específicas, eu fazia gestão de pessoas de todo o time, como se fosse uma diretoria, e eles, esses coordenadores. E fluiu tão bem, que naturalmente, assim, como tudo na Apollo, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eles pegaram um vínculo com os corretores e assumiram as gestões dessas 5 equipes. De uma viraram 5. Que massa. E foi quando o Ale tomou uma decisão, assim, muito grande, eu acredito, na vida dele, porque assim como eu sou apaixonada nas vendas, na gestão, ele também é apaixonado na corretagem, de estar à frente mesmo, né, de ser corretor. E aí, concomitante a esse processo de exponencializar as equipes, nós nos tornamos sócios e a gente teve que mudar o mindset, né? Total, e aí ele
Agora não dá para focar mais em vendas. E eu na gestão, porque a gente tem que fazer outras coisas Sim. mais processuais, administrativas, relacionamentos com os parceiros, né? E o Ale veio para gestão também e precisou se posicionar, né? Não à frente das vendas. E esse teve até um caso muito forte, assim, que eu me lembro. E que a gente estava tomando um café na Via Sabor ali do Pátio Vinhedos e um dos coordenadores de produtos, ele falou assim: Alessandro, você tá ficando louco? Mas por quê? Cara, chamou ele até de burro. Você ganha tanto, você vende tanto aqui e você vai pegar o que você ganha e vai praticamente dividir, vai ganhar a metade da metade do que você faz como corretor? Aí o Alessandro sabiamente falou assim: olha, não é sobre vendas, não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Eu tenho um propósito de vida junto com a Apollo e com isso eu tive outras oportunidades. Eu falei, nossa, esse cara eu quero estar cada vez mais perto. Porque quando parece simples, mas eu entendo também essa transição, por exemplo, quando o corretor faz para gestor, Silvio, não é moleza. Nossa Senhora. E tem 2 formatos. Um é quando o corretor ele já tem um espírito de liderança. Sim. E o outro é quando ele é um corretor de alta performance. O que tem espírito de liderança é como se fosse uma promoção. Sim, ele quer aquilo, né? É natural, acontece. E ele gosta de liderar. Sim. O de alta performance, além dele ter que aprender a liderar, porque geralmente são pessoas mais individualistas, competitivas, né? E tudo. Exatamente, tubarões. Eles abrem mão drasticamente de uma remuneração a curto prazo ali que eles já tinham. Sim. Então, é quase um luto. É aí que vem muito o propósito. Exato. E aí foi onde nós aceitamos a proposta de ser sócio. Isso foi que ano? 2017. Legal. 17, 18? Por aí. 17, 18. E a gente se dedicou nos projetos para exponencializar tudo que a gente aprendeu mesmo na prática fazer. E o mercado assim, né? 2 lançamentos no ano, somente. Nossa. Trabalhando revenda. Trabalhando estoque. Enfim, era muito diferente do que é hoje. Nossa, imagino. Mas a concorrência também era diferente, né? Sim, então, concorrência bem menor do que é hoje. Exato. Então, nós fomos potencializando e com muitos desafios, mas com muitos aprendizados também, Silvinha, a gente conseguiu, assim, agregar muita gente boa, sabe? Sim, demais. E aí a gente fez um processo mesmo, a gente conseguiu enxergar o que aconteceu conosco, um processo de plano de carreira. Legal. E o legal é que o Fernando e o Cadu, teve alguns momentos que eu sei que quando eu era gestora, eu e o Alessandro quando eu era corretor também, a gente tinha uma remuneração às vezes até acima do que do dono da imobiliária, sabe? Hoje você tem clareza disso, né? Só que eu aprendi a ter esse sentimento de que assim, poxa, de satisfação de ver as pessoas ganhar dinheiro. Poxa. E eles nunca falaram isso. Nunca falaram. Eles falavam assim, que bom que o seu resultado, Manu, você tá ganhando mais de 30 mil, que ótimo. Manu, você ganhou um carro, que bom. Você ganhou 60 mil de prêmio, show de bola. Quais são os próximos? E só que por trás a gente sabe, toda aquela despesa fixa, que não é pouco, tava ali com o suporte. Que se não tiver, se não acontecer, tem que fazer acontecer. E aí eu aprendi muito isso com eles e a gente foi vendo muitas pessoas mudando de vida, né? Bom. E é muito assim, e desde então a gente faz o que precisa ser feito para essa engrenagem girar. Show. Manu, é claríssimo o seu poder, a sua comunicação em relação à gestão. Não é tão simples, né? Cara, não é simples você pegar uma equipe, você entender que as pessoas têm que fazer por você, a sua remuneração às vezes é menor que a do corretor que faz uma grande venda. O que você acha no seu papel de gestora do mercado de corretagem? O que você acha que... Deixa eu melhorar a pergunta. Vamos lá. Me dá duas características de um bom gestor. O que ele deve fazer para os corretores, para que eles performam. Duas coisas que você fala, Silvinho, cara, o gestor tem que ter isso. No seu ponto de vista, com a sua experiência e de saber onde você chegou.
A gente tem um projeto que é a Academia de Líderes, né? Legal. Inclusive, ela começa desde a transição do corretor para gestor. Oh, que massa. E a gente aplica 10 módulos nessa Academia de Líder e Gestor Trainee. E com técnicas de gestão, porque geralmente a liderança, por ou serem alta performance, ou por já trazerem esse perfil de outras experiências, Sim. porque tem uma turma muito boa entrando no mercado imobiliário, empresário. Precisa, hein? Né? E aí, a gente desenvolve muito essas técnicas de vendas. Certo. Mas como feedback, follow-up, planejamento estratégico, tático, delegar, uma série de coisas. Mas a que eu vejo que é principal, que eu admiro, assim, e eu vejo isso, eu até, assim, sabe, eu não consigo esconder a satisfação de quando eu percebo isso numa gestão. É o prazer em servir. Que massa. Sabe aquele cara que, assim, não, pode deixar que eu pego. Sim. Eu organizo. E não que vai fazer pra pessoa, mas que tem disposição. Exato. Não Legal. é nem alegria de ser hahaha, não. É disposto, sabe? Sim. E aí, as pessoas, os seus liderados percebem. E aí, essa liderança, esse ânimo, esse engajamento, ele transcende, assim, para tudo. Para o cliente, para o parceiro, para o corretor, para o seu diretor. Com isso, as oportunidades aparecem. Então, esse é um ponto muito forte. Servir. E, consequentemente, o treinamento. Eu quero morrer de raiva quando eu ouço um gestor, um líder que fala assim, não que seja... Sim. Que seja, por exemplo, de última hora, né? Porque Sim. de última hora nós temos que fazer algumas escolhas aí a favor do resultado. Mas se foi programado um treinamento e o cara, de última hora, prioriza outra atividade e não vai, fala, não, é porque eu tô na semana de fechamento. Então, não tivesse feito compromisso antes. Isso aí é até uma questão de gestão de tempo, né? Se não vai fazer, não fala que vai fazer. Só que, o que eu percebo se isso for recorrente? Hora ou outra acontece, um imprevisto e tudo. Sempre vai ter, né? O que eu quero dizer é que o gestor que prioriza somente o resultado, a venda, e abre mão de tudo só para focar na venda, talvez ele tenha um resultado muito momentâneo. Ele vai viver de picos de lançamentos, baixas de mercado. Mas o gestor que se prepara e prepara a equipe e prioriza tanto quanto a venda, os treinamentos, o desenvolvimento, Sim. a gente percebe às vezes ele não potencializa o resultado tão rápido. Mas essa crescente, ela vai, e as oportunidades vão surgindo, porque a sorte encontra quem é mais preparado em movimento. Exato. Então, são essas duas coisas. E eu acredito isso não só nas vendas, tá, Silvinho? No departamento de marketing, por exemplo, a gente tem um projeto que chama Marketing Class. E no meio daquele tanto de atividade, né? O marketing é um rolê muito específico, muito técnico, muitas mãos ali para fazer uma coisa acontecer. Nós paramos todas as quintas-feiras, todos o time, e eles também abdicam um período ali do horário do almoço para fazer um treinamento. Que legal. E isso já fazem mais de 6 meses. E aí, é quando você percebe que essa doação, esse compartilhar, esse ensinar e aprender é um dos maiores pontos de manutenção de gente. De manutenção que eu falo, não é retenção, porque eu não acredito que ninguém retém. Não, Mas de manter, porque pessoas que querem performar e querem prosperar, elas entendem a importância desse aprendizado, sabe? Total. Né, Jefferson? Jefferson tá aí pra testemunhar. Manu, Apolo, 13 anos, pra mim foi um divisor de águas, né? Em Uberlândia, no que se dispõe a fazer. Sem dúvidas é a maior, é uma das mais respeitadas. Todas são respeitadas, mas no meu ponto de vista é a mais respeitada. Quando se fala em cliente, quando eu vim entrar pro mercado, eu tive a minha, deu problema, não deu certo, ok, beleza. E aí, quando eu fui entrar, e eu e a Flávia, nós conversamos muito, as minhas decisões são conjuntas, e aí, quando a gente foi entrar, o Fernando que morava no The Palms... Fernando Gouveia.
tava lá, tava tendo sucesso, a gente acompanhava. E sempre a Apollo por trás. E a Flávia virou assim, amor, é lá que você tem que ir e tem um nome por trás pra te ressaltar, pra te preservar. Como proprietária e sai um pouquinho da Apollo, qual é a importância que você vê de um grande nome, como uma imobiliária, para um gestor e para um corretor de imóveis? Faz diferença ou não, no seu ponto de vista, no ponto de vista da Manu? Boa pergunta, porque eu nasci na Apollo, Sim. no mercado imobiliário. Mas Sim. tentando fazer esse exercício que você sugeriu, eu acredito que... Pensando nós como clientes, Aham. vamos comprar algo ou vamos vender algo. Faz sentido mesmo ou não, você acha? Pra dica pros corretores, pro gestor, porque eu sei que tem muita gente que é líder de natureza, igual você falou, cara, talvez pra corretagem não vai dar certo, mas a gente precisa pra gestão também, né, Manu? O que você fala pra ele? Faz sentido ou não? Vai sozinho, vem? Porque eu tenho meu ponto de vista, eu quero discutir com você. Eu acredito que não tem atalho em nada que a gente faça, sendo autônomo e nem com uma parceria com qualquer imobiliária. A questão de você estar dentro de uma estrutura, independente de ser Apollo ou não, eu acredito que os negócios eles se potencializem. Boa. Então, você consegue fazer uma cadência, uma constância maior de negócios, além de você ter um sobrenome. Por exemplo, igual Uberlândia antigamente era muito assim, uma cidade de coronelismo. Ah, você é de onde? Você é filho de quem? Filho de quem? Então, o filho de quem ajuda muito a abrir portas, a trazer segurança, confiança. Sim. E isso por parte do cliente. E toda a preparação que nós, como estruturas, temos que entregar, porque se a estrutura não está entregando, está errado. Não faz sentido. É igual eu falo assim, se a gente prepara um monte de eventos, treinamentos, reuniões, enfim, uma estrutura para receber aquele corretor. Se eu fosse corretor, eu ia participar de tudo. Porque senão não faz sentido eu pagar os 50% 100%. lá para a estrutura. Aí é onde eu concordo que se a pessoa não se engajar, é muito tranquilo trabalhar sozinho também. Porque aí a pessoa se organiza, ela faz no ritmo dela, ela faz as parcerias do jeito que ela acredita que funcione. Sim. Né? Consequentemente, eu acredito que o resultado ele não seja tão acelerado. Sim. Mas é uma opinião particular. Eu te perguntei isso porque eu tenho tido um certo sucesso, pelo que eu imagino do mercado, pelos números que eu tenho feito. E muita gente chega. E aí? Nossa, eu quero, tal. Eu falei com os meninos, já indiquei tanta gente pra vocês, porque eu tenho uma gratidão eterna por ter conhecido esse processo. E todo mundo que chega, Manu, imobiliária. E eu indico vocês primeiro. Polo. E não, eu falo isso, deixo isso claro pra todo mundo. Silvinho, como é que eu começo? Polo. E pra todo mundo eu falo, Manu, eu até arrepio, pra todo mundo eu falo, nós precisamos de profissionais melhores no nosso mercado. E aí você vai pra dentro de uma estrutura, você se tornar um intraempreendedor dentro de um processo que já faz acontecer. Você tá virando sócio de alguém que tem estrutura e sabe como fazer e você vai aprender. Então, quando você falou perfeitamente, você tem um sobrenome, você tem um pai por trás, é a Manu da Apollo, é o Silvinho da Apollo, é o fulano da Ivan, da My Broker. Você tem isso de base e faz toda a diferença. E aí, um dos motivos dessa pergunta foi para chegar nessa próxima. Me conta um pouco, como que hoje um corretor ou um gestor, qual que é a estrutura que a Apollo fornece? O que a Apollo fala assim, cara, eu sei, tá? Mas eu gostaria que você explicasse. O que a Apollo tem que pode ser um diferencial para o corretor e para o gestor? Eu sei, mas eu gostaria que você falasse para mostrar para a pessoa que quer entrar no mercado o quanto faz diferença ter uma estrutura como a Apollo. Qual que é a estrutura da Apollo? Você falou que a Apollo tem um trabalho de alta performance. Explica um pouquinho. Antes de te explicar, assim, qual que é o nosso modelo de trabalho? Sim. E a gente
vê no mercado outros modelos funcionando bem, inclusive. Sim. Cada um no seu... Tem imobiliárias que pretendem crescer em outras cidades, tem imobiliárias que pretendem crescer em volume de corretores, para ter uma representatividade, uma penetração maior no mercado da nossa cidade. Tem imobiliária que se organiza em nichos diferentes, né? Como Sim. econômico, médio, alto, enfim. A da Polo é ter eficiência. Boa. Então, eu chego a arrepiar também quando alguém fala assim, eu tenho 600 corretores. Eu falo, meu Deus do céu. Porque a gente sabe a responsabilidade de ter um corretor. Não é só volume, né? Não é só volume. Então, a nossa estratégia é ser eficiente. Então, o que a gente entrega é desde a aproximação mesmo. Desde o primeiro contato, não é vender conto de fadas, não é vender meio período de trabalho, não é vender facilidade. Na verdade, parece uma tortura, porque a gente fala, você está preparado para ficar 3 meses, mais ou menos, sem ganhar dinheiro? E você ainda tem dinheiro sobrando para se manter até lá? Você consegue? Em outras linhas, a gente explica mais ou menos essa situação. Sim. E é verdade. E é verdade. Quem fala diferente... Sim. Está criando uma expectativa. Eu não vou falar que está mentindo, porque a gente tem corretores que vendem com pode 8 dias, 10 dias, mas a gente tem que estar preparado para um cenário mais realista. Você tem que jogar o real. Então, a gente começa a fazer com que as pessoas façam as melhores escolhas desde o momento que ela entra. Então, você entendeu o processo, entendeu as regras, né, o formato, e isso já é um diferencial. Sim. Não era para ser, mas já é. Por quê? Sim, verdade. A gente percebe que é muito vem que tem. Exato. E vem que é fácil. Eu discuti com o Fernando, discuti no bom sentido, que ele falou assim, Vim, não é fácil. Aí eu discordei, porque eu falo que é fácil, porque é igual ele falou assim, cara, teve um corretor uma vez que virou pra mim e falou que queria ser igual ao Alessandro. Ele falou, beleza, vai lá, mas tem que fazer o que ele faz. Tem que fazer o que ele faz. Mas é porque... Não, então aí vai ser muito difícil. Quando eu falo que é fácil ser corretor, cara, você tem que fazer por onde e tentar fazer diferente e estudar, mano. Exatamente. Eu vejo que as imobiliárias têm essa base de estudo, têm essa base de preparação. Me conta um pouquinho, se puder, sobre o que a Polo entrega para o corretor para que ele tenha performance, como vocês têm performance. Hoje a Polo é a número 1 de Uberlândia em números de VGV. E o nosso objetivo é ser a melhor. Se é a maior como consequência... É natural, naturalmente vem. Então, a gente primeiro faz uma seleção aí de perfil que realmente consiga, né? Que a gente tenha um espaço para desenvolver isso com a pessoa. Na sequência, ele entra, tem um onboarding. Legal. Então, esse onboarding é uma forma de recepcionar, passa por várias etapas com a nossa gestora de RH, com o diretor comercial, passa com o pessoal do administrativo financeiro. E é num formato, assim, gostoso. Porque o processo, essa palavra parece que repele o comercial. Pra quem é de vendas, né? Mas nós acreditamos, assim... Eu uso muito exemplos de dieta, né? Porque o negócio difícil é se manter na dieta. Meu Deus. Mas sabe pra gente engordar é rapidão, né? Só te falar. Só comer. E aí tem aquele nutricionista, nutrólogo, aquele profissional que te ajuda nesse processo, que fala assim... enlata aquele processo de uma forma legal. Não é assim, você não pode comer açúcar, você não pode tomar refrigerante, você não pode comer isso, senão você tem que treinar. Fica chato, fica confuso e chato. Só que tem aquele profissional que fala assim, o que você gosta? Não, em um dia você vai fazer isso, aí você abre mão daquilo, mas você em contrapartida faz mais isso. E aí o nosso onboard, ele é cadenciado para que as pessoas se apaixonem pelo processo. E fazem o que gostam de fazer, né? E... a ideia é fazer com que as pessoas vão pro salão assim... eu quero vender. Massa. Essa é a ideia. A gente, né, sempre está desenvolvendo. Não é com todo mundo também que dá certo, né? Passa pro gestor. E o gestor tem aquela responsabilidade de transmitir todo o conhecimento comercial. Só que hoje, o mercado imobiliário de Uberlândia, nós temos 30, 40 lançamentos no ano. São muitos lançamentos. É muita coisa, né? Que nós trabalhamos mais direcionados, não são todos esses, porque a gente escolhe alguns principais parceiros, né? Sim, lógico. Com foco, trabalhando com foco, exatamente. perfeito. E aí a gente
especializa e nicha aquela estratégia junto com o corretor, direcionando com uma cadência do processo, mais aquele legal, Show. de ações direcionadas. Então, se o corretor ele já vem com um certo relacionamento, é um direcionamento. Se o corretor não tem relacionamento, é outro direcionamento. Não é de Uberlândia. E é super possível. O Alessandro mesmo é de Coromandel. Não tinha relacionamento Total. aqui. E... Dá pra trabalhar lançamento tranquilo, fazendo ligação. E na sequência, nós temos, assim, 22 projetos de desenvolvimento, não só para o comercial, mas também para todos os departamentos, trabalhando o desenvolvimento. Então... Isso é fantástico, cara. Nós temos, por exemplo, os grupos de saúde mental, que trazem... Eu participei de alguns, cara, que coisa maravilhosa. A consciência das patologias. E será que todo mundo precisa? Que é isso. É assim, extremamente importante. Se eu não fizer terapia, eu fico doido. A ideia é essa. E aí, a gente, além do grupo de saúde mental, nós temos também o Polo News, que integra todo mundo. É um momento de reconhecimento, de comunicação interna. Importantíssimo. Nós temos, de ponta a ponta, soluções assim para desenvolver mesmo pessoas, inclusive nós mesmos. Show. A diretoria tem uma academia de líderes de alta gestão. Olha que a legal. gente se reúne e cada trimestre nós trabalhamos de uma forma esse desenvolvimento. Nossa. E é tão importante porque o negócio vai crescendo, assim. E se não tiver um norte e direção... E se a gente não se desenvolver mais do que o negócio, aí nós vamos ficando para trás. Aí fica aqueles sócios, diretores arcaicos. E existe em Uberlândia, muita gente assim. Infelizmente, mas a gente trabalha, né, através desses projetos, a gente faz esse trabalho e a gente percebe também que aí era um movimento do mercado que os corretores começam a performar, ter ascensão, e aí ele pensa, nossa, eu vou trabalhar sozinho, porque eu já aprendi o processo, eu já tenho minha carteira e tal. E tá tudo certo. Mas a gente desenvolveu um processo específico para atender esses corretores e que vem dando muito certo, assim. Legal. Que é o Clube da Alta Performance. Olha isso. No Clube da Alta Performance, Silvinha, a gente começou esse ano com 12 pessoas que têm os requisitos de venda acima de 1,5 milhão. Os indicadores que a gente acompanha mensalmente, comportamentais, de engajamento, acima de 70%, constância. Legal. De vender no mínimo 6 meses constantemente. Legal. E o NPS acima de 10. Boa. Nós começamos com 12 pessoas em janeiro. Hoje, o último fechamento agora do mês, nós temos 24 pessoas. Que massa, no clube. mano. E o nosso objetivo é fazer com que todos os corretores, num período muito rápido, assim, entre e compõe esse clube da alta performance. Cara, porque ele não exclui um ao outro. Ele integra. Ele é de resultado e performance. E quer ver um outro indicador que mostra... Eu gosto muito de indicador, né? Porque eu vejo que se a gente... É tipo subir na balança, né? Ué. Na verdade, é a biopedância. Que não adianta só emagrecer tudo. Sem saúde, né? E aí, nessa biopedância, a gente percebeu que nós não tivemos nenhuma rotatividade, nenhum turnover no clube da alta performance. Não faz sentido. Não tem porquê. Porque a gente tem um olhar diferente para aquele estágio que aquele corretor já está de senioridade, que nós temos que manter em ascensão. Porque senão o cara chega na reunião de gestor, aí tá lá misturado, que é super importante também essa diversidade de conhecimentos, mas o cara que entrou hoje, o cara que tá lá há 4 anos, 5, 10, e que já tem uma performance boa ouvindo as mesmas coisas. Sim. E aí o cara fala, não vê valor. Boa. Aí, nesse clube, a gente tem um olhar para trazer assuntos com essa senioridade, sabe? Total, perfeito. E assim, mano, hoje... Hoje nós estamos, pessoal, em outubro de 2024. A Polo está com quantos corretores hoje? E aí é outro indicador que eu me orgulho bastante, porque... O nosso objetivo não é reduzir o quadro, mas é melhorar a nossa eficiência. Ou seja, os corretores que estarem produtivos. O que mais me dói são aqueles times comerciais que parecem bolão da sorte. Cada dia um vendeu, assim, cada mês um vendeu. Faz o volume para a imobiliária, mas não faz o volume para o ser humano. A equipe produtiva, né? Então, a gente olha muito essa equipe produtiva. Então... No início do ano, nós estávamos com 131 corretores. E hoje nós temos 118. E eu fico feliz porque... Como eu citei aquele exemplo de uma pessoa que me agradeceu por a gente ter liberado ele...
Algumas pessoas também nós liberamos, outras também perceberam que não eram... Se liberaram, né? Porque também é uma experiência que às vezes Sim. não é de acordo com o que ela tem expectativa. Só que em julho, final de julho, né? Com o fechamento de julho, nós vendemos o mesmo tanto que nós vendemos com 131 corretores. Ou seja, nós estamos vendendo com 18%, mais ou menos, a menos de pessoas, o dobro. Nossa. Isso é eficiência. Isso é eficiência total. Ou seja, quem está lá tá ganhando grana, tá se desenvolvendo. Tá feliz, vai trazer pessoas boas. Eu espero que estejam, né? A gente trabalha pra isso. Mano, o corretor profissional, que eu diferencio o profissional do amador, não. O corretor profissional do tradicional, ele entende que uma casa é importante para ele e lá ele tem condição de se desenvolver. Porque às vezes ele não tem ele não que é natural nosso, ele não tem a educação de estudar. Não sabe como fazer. E tudo bem, eu não sei como fazer, eu sei quem me ajuda. Por exemplo, quando eu saí, cara, eu já era estudioso, tava me performando em outros negócios. Falei, cara, é só eu pegar esse comportamento meu e ir certo e deu tudo certo. Eu não tenho problema em relação a isso. A ideia é o quê? A pessoa tá lá e tá feliz, e aí é importante pra imobiliária, falar assim, cara, traz um amigo que não tá gostando de ir lá. Só que se essa pessoa vem pro nosso mercado e não performa, talvez não é culpa dele, igual você falou. Fica ali, fica remoendo e o gestor segura a onda e não solta. Sabe uma coisa que a gente percebe, assim, que é um ambiente gostoso de trabalhar? É um direcionador. Nós temos 12 casais na Polo. Olha aí, que massa. Então, se eu trabalho em um lugar que meu marido vai trabalhar, é porque eu gosto do ambiente. No meu caso, 200% da receita da minha casa vem da Polo, porque a minha filha, de 20 anos, trabalha lá também. É mesmo, mano? Depois eu quero conhecer, eu não sei. A Polo tem que dar certo de todo jeito, senão tá todo mundo sem trabalho. Então é 300%, né? 100 do seu, 100 do Ícaro, 100 dela. Ela ainda tá como assistente, né? Então, é médio ainda. Mas a minha casa toda serve a Polo. Nós temos 12 casais. E a Polo serve vocês, né? E nós temos 5 clientes que eram clientes e que trabalham conosco. Que massa! E uma esposa de um cliente também. Olha aí, é referência mesmo, a gente. Fala, nossa, mas... Gente, eu já vi aquela mulher no evento. Ela tá com corretor, será que não errou a reunião? Não. Mas isso é muito gratificante, né? É gratificante e... É um resultado, né? É um resultado de excelência que vocês estão tendo e estão tendo retorno sobre isso, né? Eu acho muito legal. Manu, muito obrigado. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo no final, que eu recebo de todos os clientes. E com a sua experiência de gestora, sócia, proprietária de 13 anos nesse mundo imobiliário, e esse tanto de trem no Uberlândia? E esse tanto de volume? Você falou agora mesmo, em média 30 lançamentos anos. Onde nós vamos parar? Eu acho massa, porque eu pergunto para todos, cada um tem a sua posição. E como esse podcast, esse projeto Moeda, que você conhece muito bem, não é só para nós, mas também para os nossos clientes. Então, quando eu tô ali e eu, como corretor, e eu indico isso para todos os corretores, me perguntam, que todos, mano, eu que tô focado na revenda, nossa, mas eu tô inseguro, e esse tanto de coisas, cadê a bolha? Então, eu falo assim, cara, pelo meu tempo, que é pouco, eu falo isso, mas ó, a Manu falou isso, o Fernando falou isso, o Alessandro falou isso, o Matheus falou isso, o Marquinhos falou isso. Dá uma olhada lá, vê se vai fazer sentido você comprar ou não. Manu, cadê a bolha? Uberlândia é a mina de Minas Gerais. É um lugar, um cantinho no Brasil muito específico. Nossa, gente, ó, isso aqui deu um corte. Uberlândia é a mina de Minas Gerais. Carol, você tá assistindo? Corta isso e vamos fazer um corte pra isso. Carol, se liga, vai. Desculpa. Eu acredito de verdade que nós estamos no melhor lugar e sim no melhor momento, porque desde que eu estou no mercado imobiliário, eu percebo que as coisas melhoraram. E o mercado imobiliário, estudando um pouquinho... Com estatística, não só na positividade, né? Sim, que a gente já tem que ter, né? E nós somos.
A gente fala na Apolo, se a gente não acreditar no funil, quem vai acreditar? Isso aqui vai dar certo. Até na fé. Mas sendo realista, e a gente observando o crescimento mesmo de Uberlândia, populacional, em questão de empresas, nós percebemos que muitas empresas que vieram para Uberlândia não são empresas que demandam trabalhos operacionais, são trabalhos mais técnicos. Sim. Com isso, nós atraímos praticamente hoje numa mesa, 50% são uberlandenses, 50% uberlandinos. Esses uberlandinos, eles já vêm com uma qualificação, com uma especialização técnica. E ajuda a melhorar a nossa casa. E com uma remuneração mais médio e alto. Então, posso falar do mercado que nós atuamos mais a fundo, que é o médio e alto, Silvinho. Eu não acredito que terá uma bolha. O dinheiro, talvez, ele mude o formato de ser trabalhado. Sim. Que aí eu acredito num modelo diferente de estruturação de negócio, que é onde até vai selecionar o homem dos meninos muito em breve. Mas não vai diminuir, porque Uberlândia está em plena ascensão. Hoje nós somos muito comparados a Ribeirão Preto. Sim. Mas que bom que o podcast ele fica por muito tempo, né? Atemporal. Porque eu acredito que um curto espaço de tempo, Uberlândia seja uma Campinas de Minas Gerais. Massa. Que não para de crescer. Porque esses profissionais técnicos, com os crescimentos de quem já é de Uberlândia, as remunerações são cada vez maiores, tudo vai melhorando. E com isso a gente percebe que não tem limite. Boa. Não vai, na minha opinião, travar. Nós vamos mudar um pouco o formato de trabalho. Inclusive, nós como imobiliárias, é importante ficarmos muito atentos. Inclusive, algum braço que agora nós estamos olhando com mais carinho é de inovação. Boa. Porque hoje a gente perde para nós mesmos, não é para a bolha, não é para a parte da recessão dos financiamentos. Nós perdemos para nós mesmos. Eu falo que eu tô batendo forte na moeda, que eu falo, não para, né, velho? Não vai parar. Tem gente que acha que o mercado imobiliário é compra, venda e aluguel. Exato. Gente, isso não é só isso. Tem muita coisa por trás. Você mesmo trouxe o Marcos Pontes, inclusive parceiro nosso também, falando sobre imóvel com criptomoedas. Nós vemos muito forte a questão da tecnologia. Aquele muda o jogo do mercado. Aquele último agora, do Marcos também. Sim. Falando sobre o negócio dele especializado em construções específicas para investimento. Exato. Então, muda-se um pouco o formato de trabalhar, mas a moeda imobiliária, ela não vai estar em ascensão em Uberlândia. E acredito que nós vamos competir, nós imobiliárias, vamos competir com empresas de tecnologia. Que está surgindo e vai tomar conta do mercado. E se nós não nos prepararmos cada vez mais, entregar solução mesmo para o cliente, nós vamos perder para os proprietários, que é o que você traz aquele indicador. Sim. Porque talvez a gente não consiga entregar o que realmente o cliente precisa, no tempo dele. Então, nós estamos nos preparando cada vez mais para essa mudança de comportamento do ser humano. E vai acontecer, né? Marcos Araújo, no livro dele, Meu Imóvel, Meu Mundo, ele comenta do comportamento do nosso cliente. Eu tinha um amigo meu que falava assim, Silvinho, o nosso cliente hoje vai morrer. Então, a geração dos nossos filhos compram diferente. Com certeza. Compram diferente. Quando eu fiz o podcast, eu abro o podcast A Moeda para nós, do mercado, porque dependendo dos nossos filhos, mano, eles não vão comprar algo enviesado. De jeito nenhum. Não vai comprar da construtora que tá fazendo um negócio aqui somente para ele. Quando você pega e abre o leque, o comportamento dos nossos filhos, que serão os nossos futuros clientes, é totalmente diferente. Com certeza. Nós temos um nível de cultura que nós aprendemos que vai ser totalmente diferente do nosso futuro cliente. Então, o digital, eu tô focado nisso, junto com o Joel, lá que você conhece. Cara, a internet só tá começando, mano. Nós fomos... Essas 5 gerações que a gente convive hoje, nós fomos feitos da mesma forma. Da mesma forma. Exato. E essa nova geração é outra forma. Exato. E se a gente não se adaptar, eu ouço assim muito falando, a gente tem que ouvir os mais velhos, nós temos mesmo. Eu aprendo todos os dias, inclusive, sou apaixonada por essa geração na Apolo. Eu amo escutar. Nossa. É um aprendizado muito rico. Só que talvez a gente não tenha a mesma
escuta ativa com os mais jovens. Nossa. E esses são os mais jovens que vão nos auxiliar a construir esse novo modelo de negócio. Eu escuto que é o nosso cliente do futuro, né? É o nosso cliente. É ele que vai falar o que quer. Exatamente. É o mercado, né? Você tem um menino de 2, eu também tenho... Que eu já te contei da minha dor, do meu desafio, que é maravilhoso. Mas, cara, você tem uma experiência maravilhosa. 20, 16 e 2. É a mesma criação? Que é isso? Eu até quero contar um rapidinho. Sim. O que aconteceu semana passada? A gente apresentando para os sócios um projeto de inovação, tecnologia. A gente está... Nós vamos surpreender aí, muito em breve, Sim. com um movimento diferente, Sim. acompanhando, não inovando, não, é acompanhando mesmo o mercado. Porque é o mercado que ele dita as regras, Sim. né? Não é a Apollo. E aí, a gente apresentou esse projeto e uma das pessoas falou assim, nossa senhora, Deus me livre, eu vou conviver com isso? E a pessoa ficou assim, irritada, porque realmente um formato diferente de atendimento que potencializa muito quem sabe trabalhar, mas que exclui quem não sabe e que vende só o oba-oba. E aí eu falei, nossa, mas gente, é tão óbvio. Hoje, para usar o iFood, eu pago R$20 a mais às vezes, dependendo do dia, para receber a comida em 8 minutos. Agilidade é muito importante. Você está comprando o mais valioso do mundo, que é tempo. Por R$20? Que isso? Eu pago toda hora, vale feliz. Demais. E aí, a gente às vezes tem alguma restrição com esses novos formatos de trabalho, sabe? Essas tecnologias novas. Só que a cultura vem mudando. E aí, o que aconteceu? E eu achei muito estranho isso, né? Eu falei, nossa, mas parece tão óbvio, parece que não é para todo mundo. Aí, no outro dia, meu filho falou... A gente falando de profissão e tal. Eu gosto muito de trocar ideia com meus filhos. E o Gabriel é um gênio, né? E ele falou assim... Mãe, eu gosto muito de jogar, de gamer. E eu tenho uma facilidade de estruturação de jogos, que ele faz robótica. E você acha ruim esse resultado aqui? Aí me mostrou, eu falei... Nossa, menino, vai fazer então um sistema de informação. Aquele negócio quadrado, né? Que já acho uma evolução fazer algo na área de tecnologia. Ele falou assim, não, mãe, mas isso aqui dá dinheiro também. Eu falei, mas é uma profissão tão sem propósito. Seu pai falando que sim. Aí eu falei, não, é isso mesmo. Aí ele falou assim, uai, por que não tem propósito? Então quer dizer que um jogador de futebol não tem propósito porque ele joga? Só mudou o como. No game e o outro é um esporte. Eu falei assim... vou amadurecer a ideia. Ele falou assim, eu posso, por exemplo, pegar o dinheiro e ajudar as pessoas através disso, ajudar você quando você estiver velhinha. Olha, aí eu pensei assim, gente, Deus é tão bom comigo que aí eu observei que há um dia atrás eu tinha tido uma resistência. E você estava tendo a mesma resistência? Dentro de casa. Falei, larga de ser velha, Emanuele. Absorve o que está acontecendo no mundo, porque as profissões hoje, daqui 10 anos, não serão as mesmas. E vão surgir novas. E o mercado imobiliário, Silvinho, não sente tanto isso, pelo menos no nosso nicho de médio e alto padrão, porque a idade de médio e alto padrão comprador, atualmente... É da nossa geração. É a média de 40 mais. E vem melhorando. Da minha, então, né? Porque Mas, cada vez mais... esse ciclo se renova. Sim. E o Gabriel daqui uns dias vai ser nosso cliente. Exatamente. E aí é onde a gente tem que pensar em como trazer solução. Exato. Com essa questão. E outra coisa, sem desligar o motor 1, né? Porque nossos clientes ainda estão aí, firmes, fortes, comprando. Exato. E se a gente não atender vai durar eles, mais. Se a gente não atender eles bem, outro atende. Dá pra ter os dois. Até que fala assim, cara, mudou tudo. Talvez a gente nem vai estar mais na frente do negócio, mas tem que começar a desenvolver. Tem que começar. Então, eu acho que a maior habilidade que nós, no mercado imobiliário, teremos que ter é ter uma nova habilidade. Adaptar. Boa. Manu, onde nós te encontramos nas redes sociais? Na rede da Apollo Negócios, no nosso Instagram, que a gente cuida com muito carinho, né? A gente tenta colocar, assim, o máximo possível, porque também muitas coisas a gente faz em off, mas para mostrar um pouquinho do nosso movimento. E o meu Instagram é emanuele.fernanda, né? E o meu LinkedIn também. Eu tento responder todo mundo, interagir. Show. Igual a gente fez a enquete antes de entrar aqui, né? Para ver qual tópico que o pessoal gostaria de ouvir mais. A gente gosta de gente, né? Então, onde tem pessoas, nós estamos lá também. Manu, muito obrigado.
Passou rápido. A gente ficaria aqui Não mais era umas... só o início, não? A introdução? A gente ficaria aqui mais umas 2 horas Com fácil certeza. conversando. Faremos outros. Conte com isso. A Moeda Imob é para o mercado, para o mundo imobiliário. Eu tenho entrevistado aqui engenheiro, arquiteto, para que a gente se envolva mais com todos e mostre a força da moeda, que é o nosso negócio. Então, muito obrigado. Agradeço a todos da Apollo. Eu tenho um carinho especial por vocês. Vocês sabem disso. Conte comigo. Mais uma vez. Tamo junto. Silvinha, a recíproca é verdadeira. Nós também temos uma admiração e uma inspiração nesse projeto da moeda que agrega na vida de tantas pessoas, inclusive nas nossas. A gente sempre comenta, você ouviu, olha, você viu que fulano disse, olha. E esse propósito de compartilhar as coisas faz muito sentido. Sim. Espero que as pessoas sigam cada vez mais, acompanhem, tenham constância, porque cada vez vai ficando melhor. Sim. Os temas, os profissionais que trazem, né? Acho que a gente vai ficando assim, nossa, não vou passar vergonha e traz conteúdo. E a gente que agradece a oportunidade, né? Nós estamos de casas literalmente abertas para você, para as nossas parcerias, para os nossos projetos. E um abraço para todos do mercado imobiliário também, que acompanham a moeda imobiliária, que acompanham a Apollo. A gente espera ter agregado um pouco aí com vocês também. E no que precisar, nós estamos à disposição. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Próximas virão, com certeza. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Outro podcast finalizando, a Moeda Imob. Nós estamos no Spotify e no YouTube todas as quintas-feiras, às 19 horas. Um programa novo para você. Finalizando hoje aqui com a Manu, da Apollo. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu.